sou a doutora Núbia e sou radiologista e ginecologista e faço a saúde da mulher em torno de 20 anos. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre o câncer de mama, que é o câncer que provavelmente mais causa sofrimento para as mulheres, porque já é o mais comum e o que causa o maior número de mortes. Então nós temos estimado para esse ano de 2018 em torno de 60 mil novos casos de câncer de mama, com mais ou menos 15 a 16 mil mortes em mulheres, em torno de 180 mortes em homens. Então existe também o câncer de mama masculino, mas a sua frequência é muito menor. Para cada 100 casos em mulheres, nós temos um caso em homens. Bom, o Outubro Rosa é um movimento que foi criado para se conscientizar as mulheres a respeito da prevenção do câncer de mama, não é? Então, a gente sabe que quanto menor foi encontrado o câncer de mama, maiores as chances de cura. Essa é a importância do Outubro Rosa, é de conscientizar o maior número de mulheres para a importância da sua prevenção, para encontrar, se for o caso, um tumor numa fase inicial e que tem uma chance de cura altíssima. Bom, então como se desenvolve o câncer de mama? O câncer de mama se desenvolve nas células dos ductos mamários, que são aquelas células que carregam o leite. Esse é o chamado câncer de mama ductal invasivo, ou ele pode se desenvolver também nas próprias glândulas mamárias, que é o câncer de mama lobular. E vocês podem me perguntar como é que se desenvolve o câncer de mama. Então, o câncer de mama se desenvolve, como em qualquer outro lugar do corpo, através de mutações no código genético das células. Então, essas células vão sofrer alterações no seu DNA. E essas alterações podem ser devido à própria radiação do meio ambiente, podem ser devido ao envelhecimento natural da mulher, ou ainda ao fumo ou ao álcool. A gente tem que em torno de 5 a 10% dos cânceres de mama, somente 5 a 10%. Então vão ter origem genética, ou seja, vão ser transmitidos de pai ou mãe para filha. Então esses cânceres de mama que têm origem genética, eles geralmente estão relacionados a mutações nos genes BRCA1 e BRCA2, do qual nós vamos falar adiante. Bom, então vocês podem me perguntar qual o principal fator de risco para o câncer de mama. Sem dúvida, o principal fator de risco é a idade. A gente sabe que antes dos 35 anos, o câncer de mama é pouco frequente, mas a sua incidência aumenta muito rapidamente a partir dos 35 anos. E como eu disse, ele já é o câncer mais frequente no Brasil e no mundo desde a década de 80. Então a gente tem fatores de risco que estão relacionados aos hormônios. Hoje nós sabemos que os hormônios femininos, eles são bons para várias coisas, para o osso, para a pele, para prevenir o ressecamento vaginal, mas para o câncer de mama, os hormônios femininos não são bons, eles podem induzir ao câncer de mama. Então, a gente tem fatores de risco pouco elevado. Pacientes que tiveram uma menarca precoce, ou seja, que menstruaram antes dos 12 anos, bem como pacientes que tiveram uma menopausa tardia, ou seja, pararam de menstruar acima de 55 anos, tiveram maior exposição a esses hormônios e têm uma maior chance de ter o câncer de mama. Pacientes que tiveram a primeira gestação após os 34 anos também têm uma maior chance de desenvolver o câncer de mama, bem como pacientes que nunca tiveram filhos. Pacientes que têm obesidade pós-menopáusica, ou seja, aquele aumento da gordura que apareceu após a menopausa, também tem 26% de chance a mais de desenvolver o câncer de mama. Então nós sabemos que o sedentarismo é uma causa importante do câncer de mama, porque ele aumenta a gordura corporal e ele aumenta a inflamação nas células do corpo e a resistência à insulina. Estudos nos mostram hoje que mulheres que fazem exercício 5 vezes por semana, de moderado a intenso, durante 1 hora, têm redução de até 20% no câncer de mama, muito significativo.
Outro fator importante seria a terapia de reposição hormonal por mais de 5 anos. Então, foi feito um estudo muito importante nos Estados Unidos, no ano de 2000, em que foi feito com 27 mil mulheres pós-menopáusicas. Esse estudo foi feito para durar 10 anos, mas teve que ser interrompido com 5 anos, porque 27% das mulheres desenvolveram alterações cancerígenas ou pré-cancerígenas. Então, pessoal, a terapia de reposição hormonal é uma coisa que tem que ser resolvida com o médico, de paciente para paciente. Não é que a paciente não tenha que fazer. A terapia de reposição hormonal ela é muito boa para osso, para prevenir osteoporose, mas para o câncer de mama nós sabemos que a partir de 5 anos de terapia de reposição hormonal, né, isso vai aumentar a incidência do câncer de mama. Outro fator seria o tabagismo e o etilismo. O alcoolismo também aumentam a chance do câncer de mama. E temos também os fatores hereditários. Como eu disse, somente 5 a 10% dos cânceres de mama têm origem genética. Então, quando é que a gente vai pensar que aquela paciente tem um fator hereditário importante? Quando aquela paciente tem vários cânceres de mama na família. Quando aquela paciente já teve câncer de ovário. Quando ela teve um parente com câncer de mama masculino. Essas pacientes, elas devem, então, realizar um teste genético para pesquisa de mutações nos genes BRCA1 e BRCA2. Então, todos nós temos esses genes. E esses genes, eles controlam a divisão celular. Mas quando a paciente apresenta uma mutação nesses genes, então essa divisão celular fica descontrolada. E isso aumenta a chance de câncer de mama. Então, para vocês terem uma ideia, uma mutação no gene BRCA1 vai aumentar a chance da paciente em torno de 65% a 80% de ter o câncer de mama, em torno de 40% de ter um câncer de ovário. Uma mutação no gene BRCA2 aumenta a chance da paciente de 40% a 70% de ter um câncer de mama, em torno de 10% a 20% de câncer de ovário. Como eu já disse, não é para ser feito indiscriminadamente esse teste, só naquelas pacientes que têm uma história familiar forte de câncer de mama e que aí vão ser tomadas medidas preventivas. Hoje a gente tem cirurgias profiláticas e tem medicações que podem ser usadas para prevenir o câncer de mama nessa paciente. Então todos nós conhecemos a atriz Angelina Jolie, que tinha uma mutação no BRCA1. Então ela optou por fazer essa mastectomia profilática e a retirada dos ovários. Como é que pode ser feita a prevenção do câncer de mama? Bom, primeiro através de medidas dietéticas e comportamentais. Então, reduzir a ingestão de gordura animal, reduzir a ingestão de alimentos embutidos, de carnes vermelhas, que também vão aumentar essa gordura no corpo humano, aumentar os exercícios físicos, como já foi falado, 4 a 5 horas de exercícios físicos por semana diminui em torno de 20% a chance do câncer de mama, e através dos exames complementares. Então, qual o melhor exame para o diagnóstico do câncer de mama? Sem dúvida, hoje a mamografia ainda é o melhor exame para diagnóstico do câncer de mama. E por quê? Porque ela vai detectar nódulos muito pequenos, em torno de 2 a 3 milímetros. E porque é o único exame capaz de detectar microcalcificações, que são as manifestações mais precoces do câncer de mama. Então, quando deve ser feita a mamografia? A mamografia deve ser feita a partir dos 40 anos, anualmente. Isso segundo orientações da Sociedade Brasileira de Mastologia e do Colégio Brasileiro de Radiologia. Vocês podem me perguntar, a mamografia causa o câncer de mama? Não. A mamografia tem doses muito pequenas de radiação e a chance de causar o câncer de mama é muito pequena. Bom, o outro exame é a ecografia mamária, que ela é utilizada como um complemento para a mamografia. E ela pode ser utilizada em mulheres a partir dos 30 anos. E nós temos também a ressonância, que é usada só para casos especiais, como quando a paciente já tem um diagnóstico do câncer de mama pela mamografia e a gente vai avaliar essa extensão do câncer de mama, se tem um câncer de mama oculto na outra mama. A ressonância também é realizada para se avaliar a integridade das próteses mamárias. Bom, vocês também podem me perguntar pelo autoexame.
O INCA não estimula o autoexame como uma estratégia única para a prevenção do câncer de mama. Por quê? Porque a paciente detecta nódulos no autoexame com 2 centímetros, o médico em torno de 1 centímetro e a mamografia a partir de 3 milímetros. A diferença é muito grande e nós sabemos que para o câncer de mama o principal fator prognóstico é o tamanho do tumor. A gente hoje tem também que existem alguns subtipos moleculares do câncer de mama que têm agressividades diferentes. Quais são os principais sintomas do câncer de mama? Então, pessoal, o principal sintoma do câncer de mama é ser assintomático, ou seja, não causar nenhum sintoma. O segundo principal sintoma seria o nódulo na mama, que é um nódulo duro, um nódulo fixo aos planos profundos e um nódulo indolor. Outro sintoma seria a secreção pelo mamilo, que é uma secreção vermelha ou uma secreção tipo água de rocha, que é uma secreção transparente e que suja espontaneamente o sutiã da paciente, sem ela precisar de apertar o mamilo. Outro sintoma seria a simetria, mudança de forma das mamas. Outro sintoma, a retração, o afundamento do mamilo. Nós temos também a coceira persistente no mamilo, que é um sinal importante de um câncer de mama chamado câncer de mama do tipo Paget, que é a coceira, a descamação contínua. E vocês podem me perguntar também, a dor é um sintoma importante do câncer de mama? Não, o câncer de mama geralmente não causa dor, a não ser em fases avançadas. A dor relacionada com câncer de mama geralmente é uma dor persistente e que não tem relação com o ciclo menstrual. Então as mamas são constituídas por tecido glandular e gorduroso. E à medida que a paciente passa dos 35 anos, ela vai perdendo em glândula e ganhando em gordura. Isso faz com que a mamografia fique mais fácil para ser analisada. Então, como eu já falei, a mamografia é um método muito bom para o diagnóstico do câncer de mama e vocês podem observar nesse primeiro slide em que nós temos uma mama densa, ou seja, uma mama que tem muita glândula e temos um nódulo, nessa mama. E esse nódulo é um nódulo que tem os limites bem definidos. Isso vai falar a favor de benignidade. Para nós termos certeza que esse nódulo é benigno ou não, então a paciente é direcionada à ultrassonografia e aqui nós vemos que foi encontrado um cisto. O cisto é um nódulo líquido na mama e 100% benigno quando ele não tem nenhum componente sólido em seu interior. Já o cisto que tem componente sólido em seu interior é suspeito e deve ser levado à biópsia. Nódulos benignos na ecografia são nódulos que são alongados, com a margem bem definida, e esse tipo de nódulo a gente indica um controle em 6 meses com ecografia também. Já o nódulo do câncer de mama é um nódulo irregular, mal definido e que dá espículas, Aquelas espículas são ductos mamários cheios de células cancerígenas, então é um aspecto muito patognomônico, muito frequente na mamografia e não gera dúvida nenhuma quando a gente vê esse aspecto de nódulo espiculado. Outra forma de manifestação do câncer de mama são as microcalcificações. As microcalcificações, na maioria das vezes, elas são benignas. São células velhas que calcificaram dentro de ductos mamários, formaram pequenas pedrinhas dentro dos ductos. Mas as microcalcificações malignas, elas têm uma característica muito própria. São calcificações que têm várias formas, vários tamanhos, são muito irregulares e falam muito a favor do câncer de mama. Então nós temos aqui também exemplos de microcalcificações malignas na mamografia. E esse tipo de microcalcificação deve ser biopsiada. Bom, outra pergunta que é muito frequente em consultório é se o silicone atrapalha o diagnóstico do câncer de mama. Bom, o silicone, ele diminui um pouco o diagnóstico do câncer de mama, mas apesar disso não tem nenhum estudo que comprove realmente que o silicone contribuiu para aumentar a incidência do câncer de mama. Então, o silicone usado no Brasil geralmente é um silicone denso e é colocado atrás da glândula mamária. E durante a mamografia esse silicone é deslocado e nós podemos avaliar bem a mama, e a paciente também pode ser direcionada para a ecografia, que também vai avaliar e nos dar outros dados importantes.
O homem também pode ter câncer de mama e geralmente o câncer de mama do homem é mais agressivo do que o da mulher. O câncer de mama é bem menos frequente no homem. Para cada 100 casos em mulheres, nós temos um caso em homem. E por que ele é mais agressivo? Porque é um câncer que aparece logo atrás do mamilo e ele costuma dar metástase, que são invasões de vasos sanguíneos, de vasos linfáticos. Então costuma ser um câncer mais agressivo. Quando é que o homem vai suspeitar de um câncer de mama? Quando ele tem um nódulo atrás do mamilo, um nódulo palpável, ele deve sempre procurar o seu médico, né? Isso pode ser só a ginecomastia, que é tecido mamário feminino na glândula mamária no homem, mas pode ser também um câncer de mama e tem que ser diagnosticado precocemente e a cirurgia é a mesma, a conduta também é a mesma. Outra coisa importante é sobre o BIRADS, que é o resultado quando a paciente recebe o resultado, né, o resultado vem em BIRADS, que foi um consenso realizado nos Estados Unidos para facilitar como os médicos descreveriam o diagnóstico do câncer de mama. Então, o BIRADS 1 é quando não tem nada, o 2 quando tem 100% de benignidade. BIRADS 3, a chance de malignidade é menor que 2% e essa paciente deve ser controlada em 6 meses com a mamografia. BIRADS 4, os achados são suspeitos, então a chance de malignidade seria entre 3% e 90%. E o BIRADS 5, os achados são altamente suspeitos. Então isso visando padronizar o sistema de laudos e as condutas dos médicos. Bom, o tratamento, como eu falei, ele depende do tamanho da mama da paciente, ele depende do tamanho do tumor. Então pode ser realizada desde uma pequena retirada de um quadrante da mama, seguida pela radioterapia. A radioterapia serve para queimar aquelas células remanescentes tumorais que sobraram, até a mastectomia total, que é a retirada de toda a mama da paciente e pode ser feita a reconstrução, tanto imediata ou até alguns anos depois, com silicone ou com o próprio tecido muscular da paciente. E nós temos resultados muito bons. Bom, hoje em dia nós temos também, além da radioterapia, da quimioterapia e da cirurgia, a chamada terapia-alvo. A terapia-alvo, ela visa, é um tratamento novo, né, relativamente novo, e que visa atacar aquelas células cancerígenas com menos efeitos colaterais para a paciente. Então hoje nós sabemos que existem 4 tipos de câncer de mama, né? O câncer de mama que responde aos hormônios, que é o câncer de mama hormonal positivo, isso na maioria das mulheres, ele tem em torno de 60% a 67%, é o câncer de mama que tem um prognóstico bom, tem um crescimento lento. Nós sabemos que esse tipo de câncer responde ao bloqueio hormonal, que é feito então com o tamoxifeno e o anastrozol. Então, essas drogas salvaram muitas mulheres. Nós temos também o câncer de mama, que é aquele que tem receptores HER2 na sua membrana. Então, todos nós temos as células com receptores HER2, mas no caso de câncer de mama, as células têm muitos desses receptores. E esses receptores vão estimular uma proliferação muito rápida dessas células. Então surgiu a droga trastuzumab e a droga pertuzumab, que são terapias-alvo direcionadas só para aquelas células cancerígenas e que melhoraram muito a chance de cura e a sobrevida das pacientes. E por fim nós temos o câncer de mama triplo negativo, que é aquele câncer de mama que só responde à quimioterapia. Ele é mais comum em mulheres jovens, em mulheres negras e em mulheres que têm os genes BRCA1 e BRCA2 na família. Então, a mensagem que nós gostaríamos de passar é essa: para todas as mulheres compartilharem seus conhecimentos. Você que viu esse vídeo, compartilhe o que você aprendeu aqui, para a mulher fazer a sua prevenção. A mamografia, ela não espalha o câncer de mama, isso é um mito. A mamografia não causa o câncer de mama, a mamografia não causa o câncer de tireoide, tudo isso é mito. Então, mulher, se cuide. Faça o seu exame anual a partir dos 40 anos. É um desconforto muito pequeno em vista dos benefícios que nós podemos ter. E a medicina está evoluindo a passos largos. Cada dia são encontradas novas drogas e a cura da paciente, ela chega a mais de 95% quando o câncer de mama é encontrado em fase inicial.